Bom, agora vamos falar sobre futebol brasileiro. Vamos falar sobre o campeonato mais equilibrado do mundo, o Brasileirão Série B. Tirando o Coritiba ali, que tá quase campeão, né? Tá com a mão na taça, tá com 9 dedos na taça, né? Uma vitória contra o time do Atlético de ser o grande campeão da Série B e também subir para a Série A. De resto, tá tudo indefinido. Vários times aí na briga pelo G4, vários times também lutando para não cair. A briga é insana, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Meu amigo Francimar, o que você tem para nos dizer sobre esse campeonato que, particularmente, eu sou fã? Exato. Como você disse, o Coritiba já tem um pé e meio na Série A, né? Só que nós temos mais 6 times disputando 3 acessos. Do segundo colocado até o sétimo colocado, a diferença de apenas 2 pontos. Eu não me recordo de uma Série B tão disputada assim como está sendo a desse ano. E as últimas rodadas dessa Série B vai ser boa demais, porque além dessa disputa pelo acesso, nós temos também outros 7 times que estão lutando contra o rebaixamento. Né? O Paysandu já caiu, não tem mais o que fazer. O Volta Redonda, ele caiu nesse final de semana. O Amazonas, só um milagre divino. Aí você vê a classificação dos 11 primeiros colocados, mas o Amazonas, que é o 18º colocado, ele também, virtualmente falando, está quase rebaixado. E aí a gente tem a disputa pelo último colocado, Botafogo de Ribeirão Preto, Ferroviária de Araraquara, o Atlético de São João del Rei. Até ali o América Mineiro ainda corre chance, tem risco de ser rebaixado. Agora, voltando lá para a parte de cima da tabela de novo, vamos falar desses clubes aí que tá brigando pelo acesso. O Atlético Paranaense deu uma ressurgida, né, nessas últimas rodadas, voltou a brigar aí pelo acesso. O Remo, há 20 anos que nós não temos um clube da região norte na Série A do Brasileirão, desde que o Paysandu foi rebaixado em 2005. E o Remo me surpreende, porque não teve investimento tão alto, assim, equiparado a outros clubes. Não tem tanto dinheiro assim quanto ao Cuiabá, por exemplo. Aí nós temos também a Chapecoense, o Criciúma. A Chape, ela estava fazendo um campeonato de excelência, até a saída do lateral Mailton, que foi um dos destaques do primeiro turno da Série B. O Mailton, que assinou com o São Paulo. A Chapecoense deu uma derrocada, mas voltou a ressurgir novamente. Vai brigar ferreamente nessas últimas 2 rodadas pelo acesso. E de todos esses, eu acredito que o Criciúma, que vem logo depois aí, na 5ª colocação, é o mais surpreendente. Porque no início da Série B, o Criciúma chegou a figurar na lanterna. O Criciúma ficou várias rodadas na zona de baixamento e conseguiu uma arrancada épica. Nessas últimas rodadas, deu uma vacilada, perdeu algumas partidas que não deveria ter perdido, mas está aí, firme e forte na briga pelo acesso. E eu acredito firmemente que o Criciúma consegue uma dessas 3 vaguinhas aí, consegue o acesso para a Série A. Nós temos aí o Goiás na 6ª colocação, o Goiás é sempre candidato ao título, é sempre candidato ao acesso para a Série A do Brasileirão. E o nosso cavalo paraguaio, Grêmio Novo Horizontino. Eu não sei se vocês se recordam, mas o Novo Horizontino perdeu acesso na última rodada, no ano passado, e eu posso estar enganado, mas eu acredito que foi contra o Goiás, inclusive. E vai enfrentar o Goiás, inclusive, agora. Então, pode ter que... Francimar, eu vou dar meu pitaco. Eu tô pondo a maior fé no Novo Horizontino. O Mirassol é um presságio disso. O Mirassol é um presságio disso. E a gente vai ter Novo Horizontino e Mirassol no ano que vem no Brasileirão, o clássico caipira aqui de São Paulo. Eu tô nessa torcida. O Novo Horizontino e o Mirassol são aqui da minha região. Eu queria muito que esses 2 clubes disputassem a Série A juntos. Seria muito bacana. Enfim, o Novo Horizontino deu uma vacilada na última rodada, no ano passado, e agora deu uma derrocada muito grande também nessas últimas rodadas. Perdeu pontos preciosíssimos na última rodada contra a equipe do Remo em casa. O Novo Horizontino estava vencendo a partida, mas teve um jogador expulso, o Vagninho acabou tomando empate do Remo. Enfim, tô na torcida aí para que o Grêmio Novo Horizontino consiga esse acesso, mas modéstia à parte. Essa Série B tá épica, e qualquer time que subir aí vai ser muito bacana. Eu tô na torcida aí pelo Novo Horizontino e, como eu disse, pelo Remo, porque faz 20 anos que a gente não tem um clube da região norte na Série A do Brasileirão. Sim, verdade. A gente tá vendo aí as projeções do Globo Esporte para as possibilidades de subida para a Série A do ano que vem.
Tá ali Curitiba, né? Praticamente já tá lá. Olha que legal, vamos ter a volta de 2 tradicionalíssimos clubes do Paraná de novo, gente. Esse CAP, que não sei o que acontece, vai, volta, assim como a Chape, né? Mas tá aí. Só que eu discordo desses 15,19% no Novo Horizontino. Esse gato mestre vai ter uma pequena surpresa. Por incrível que pareça, as últimas 2 partidas do Novo Horizontino são as mais difíceis, né? Porque ele pega o CRB, que tem ali seu 0,08% de chance, mas ainda tem chance. Aí vai pegar o Goiás. Pega o Goiás na próxima rodada e na última pega o CRB. Novo Horizontino, eu acho que todos aqui estão torcendo pelo acesso do Novo Horizontino, porque em 2023 ele não subiu por 1 ponto. Em 2024 ele não subiu por conta de uma vitória. Ele tinha uma vitória a menos do que Ele tinha uma vitória a menos. Ceará, se eu não me engano. Ceará. Do que o Ceará, cara. Então já vem aí, vem traumatizado. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim também. Porque... De todos esses aí, eu acho que a pior sequência é a do Goiás. O Goiás enfrenta o Novo Horizontino e o Remo. Ou seja, é batalha direta, tem que pontuar, tem que vencer essas 2 partidas para conquistar o acesso. O Coritiba enfrenta o Atlético, não é isso? O Atlético que está lutando também contra o rebaixamento, mas o Coritiba, acredito que um mísero empate confirma aí o acesso. O Atlético Paranaense já tem a parada um pouco menos complicada, pega a Ferroviária e o América Mineiro. O Remo enfrenta o Avaí fora e o Goiás em casa. O Remo também é uma situação difícil. A Chape pega o Volta Redonda, que já está rebaixado, e o Atlético Goianiense. O Criciúma, por sua vez, pega 2 clubes que não teve uma boa sequência nessa Série B, que é o Botafogo de Ribeirão Preto e o Cuiabá. E como o Paulo comentou, o Novo Horizontino pega o Goiás fora de casa, o CRB em casa. Tá difícil para o Novo Horizontino. Tô torcendo pelo acesso, mas olha, eu acho bem complicado. E você falou, Francimar, que o Novo Horizontino é o cavalo paraguaio. Pode até ser nas últimas edições, mas nessa edição de 2025, o grande cavalo paraguaio é o Goiás, que figurou entre os 2, 3 primeiros durante o campeonato inteiro, e aí deu uma grande derrocada, demitiu o técnico Wagner Mancini, contratou há pouco o técnico Fábio Carilli, deu até uma respirada, venceu um jogo ou outro, mas mesmo assim tá numa situação que não deveria estar, né, Carlos? Se o Novo Horizontino passa pelo Goiás, como o Isaac disse, cavalo paraguaio, na última rodada, aposto a ficha, passa em cima do CRB e sobe para a Série A do ano que vem. Vamos ver, né? Esse negócio de depender somente de si para subir, para conquistar o acesso, há 2 temporadas atrás, se eu não me engano, o Vila Nova, que não disputa a Série A do Brasileirão há uns 40 anos, provavelmente, o Vila Nova que não tem hegemonia nem do estado de Goiás. O Goiás e o Atlético Goianiense dominam o estado de Goiás, Vila Nova ali está praticamente como a 3ª força lá de Goiânia. Vila Nova chegou até a última rodada da Série B, eu não me recordo agora, acredito que foi em 2023, mas com um pezinho lá na Série A. Era só vencer o ABC de Natal, que já estava rebaixado, se eu não me engano, lanterna do campeonato, e o Vila Nova perde do ABC lá em Natal. Então, assim, esse negócio ficar dependendo somente de si para subir, para conquistar o acesso, nessas horas, tem muito time que, dependendo somente de si, acaba fraquejando. O Novo Horizontino no passado, e como o Isaac disse, esse ano não vai acontecer. Vamos torcer pelo acesso no Novo Horizontino esse ano. Muito bacana, 2 times do interior de São Paulo na Série A do Brasileirão. Fica aqui a minha torcida para o Tigre. Eu queria perguntar para o Jonathan, chamar o Jonathan também para esse debate sobre a Série B, falar um pouco do Atlético Paranaense, o Furacão que caiu no ano passado, uma grande surpresa, ninguém imaginava o Atlético Paranaense caindo naquele Campeonato Brasileiro, e veio com a expectativa de fazer uma grande Série B, até mesmo de subir sem dificuldades. A gente sabe que na Série B nunca é fácil, até mesmo para os grandes times. Mas, Jonathan, sua opinião sobre isso? O Atlético Paranaense está decepcionando porque, mesmo estando em segundo, está próximo ali da classificação para a Série A, tem uma tabela acessível, mas deveria ser mais tranquilo? O time vacilou demais na temporada? Deveria.
deveria sim ser mais tranquilo esse acesso, que eu acho que vai se concretizar, né, até porque o time conseguiu arrancar agora nessa reta final, o Odair Hellmann conseguiu acertar, né, foram feitas algumas contratações ali, o Viveiros, jogadores interessantes que acabam fazendo gols decisivos, então isso na Série B, que é aquele jogo mais pegado mesmo, faz muita diferença, né? Agora, o Atlético é o time mais rico dessa Série B por muito, então realmente deveria, sim, se não subir com alguma tranquilidade, tá nas primeiras posições, e um primeiro turno do Furacão surpreendeu, muito ruim. Talvez a diretoria tenha achado que o time era suficiente, e aí, claro, no segundo turno a água bateu no pescoço, a diretoria se mexeu, trouxe alguns reforços, e aí sim, o time evoluiu e conseguiu, e deverá conseguir esse acesso, acho que vai conseguir, apesar do jogo com a Ferroviária, pode ter alguma dificuldade, a Ferroviária está lutando para não cair, então o Furacão tá bem encaminhado, sim, para subir, mas é pouco, acho que o Atlético Paranaense deveria ir melhor. Perfeito, então temos aí quase uma unanimidade aqui entre os nossos comentaristas, torcendo para o Novo Horizontino subir. Olha, eu vou discordar um pouco de vocês nessa questão do Novo Horizontino. Eu, claro, privilegio muito a competência das equipes, privilegio muito a capacidade administrativa que cada equipe tem. O Mirassol é um exemplo claro disso. Mas, sendo muito sincero com vocês, eu ainda prefiro, meu coração tem um lugar especial para aqueles times que têm mais tradição. Então, Criciúma, até mesmo a Chapecoense, o Remo, estão na frente aí na minha preferência de subida para a Série A. E agora vamos falar sobre a parte de baixo da tabela, que também está pegando fogo. Temos o Atlético de São João del Rei, temos aí o Volta Redonda e o Paysandu já rebaixados, Amazonas, Atlético de São João del Rei, o Botafogo de Ribeirão Preto e o América Mineiro ainda brigando ali para ver quem vai se safar da terceira divisão. Eu vou compartilhar algo aqui com vocês. Eu fiz minha faculdade inteira de jornalismo na cidade de São João del Rei. Então, eu sou muito familiarizado com o Atlético e tenho um Atlético no meu coração. Eu queria realmente muito que o Atlético ficasse na Série B, porque é realmente um time que leva a sério a questão administrativa, tem uma torcida muito presente, mas aí eu deixo a pergunta no ar. Vocês acham que com a tabela do Atlético e das outras equipes, o Atlético está ali, ó, 16º, dá para ficar na Série B? O Isaac aí deve saber um pouco mais. Eu não sei como é que funciona a gestão do Atlético, mas aparentemente a torcida não tem apoiado, porque o Atlético tem jogado em Independência e Belo Horizonte, né? Não sei se é isso. Então esse fator casa aí, essa falta de torcida, acho que atrapalha bastante. O Atlético começou o campeonato fazendo reformas no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. Então, por isso, não pôde jogar as primeiras rodadas dentro de casa. Foi jogar em Belo Horizonte. E, historicamente, o time de São João del Rei não joga bem fora de seus domínios. Toda vez que jogava como mandante, lá em BH, perdia. Eu, por exemplo, já fui em Belo Horizonte narrar 2 jogos do Atlético, e o Atlético perdeu os 2 jogos, ainda na Série D de 2023. Perdeu no Mineirão para o Bahia de Feira de Santana. Eu estava lá, vi esse jogo ao vivo. Também vi perder para a Ferroviária uma semana depois. Então, é uma equipe realmente que vacilava muito quando jogava em BH. Quando volta para a Arena Sicredi, a Arena Joaquim Portugal em São João del Rei, a torcida vem junto, né? São João del Rei fica mais ou menos 3h30 de distância de Belo Horizonte. Então, era um pouco fora de mão para a torcida aí. Então, talvez isso explique a falta de torcida aí, Francimar. Mas em São João del Rei, a torcida é muito presente. Então, mas quando você pega os 10 menores públicos da Série B, os 10 mandantes, as 10 partidas, 10 jogos, são de clubes que estão no Z4. Aí eu já não sei se é a má fase do clube que impede o torcedor de ir para o estádio, ou se realmente a torcida não comparece e isso afeta os resultados, mas fica aí a questão. Acho que se formos analisar historicamente, né, Ferroviária, Botafogo de Ribeirão Preto não são clubes de grande torcida. Posso estar enganado, né, mas acredito que essas regiões ainda sofram a influência muito dos times da capital, né, então isso dificulta, né, e frequentemente a Fonte Luminosa está vazia, o estádio Santa Cruz está vazio, que é uma pena. E para mim, né, aí é uma questão de gosto pessoal, eu prefiro os times que tenham torcido, né, vamos muito na linha do que o Isaac pensa ali, até por torcida. Acho que, infelizmente, é complicado, o time acaba
perdendo força jogando em casa, né, quando tem pouca torcida. Agora o Atlético foi isso mesmo. A partir do momento que ele voltou para sua casa, o time ressurgiu no campeonato. Porque até então ele não tinha casa, só jogava fora, e aí perdia um jogo atrás do outro. Afora também, que é um time que foi recém-promovido, então, claro, há uma dificuldade, tanto orçamentária quanto de experiência dos caras ali no início, mas agora parece que o time está reagindo e vai lutar, vai ter que conseguir algum ponto contra o Curitiba, talvez consiga, porque afinal o Curitiba só precisa de um empate ali para confirmar o acesso, então dá para negociar um pontinho ali, por que não? E acho que pode se escapar. E na última rodada pega um rebaixado, né? Pega um rebaixado Paysandu em casa. Então isso pode ser bastante favorável. Né? Uhum. O Paysandu, já que não disputa mais nada no campeonato, já está pensando na Série C do ano que vem. Então pode ser uma tábua de salvação aí, essa última rodada para o Atlético. Começa de novo. Para a Série B do ano que vem nós temos o Londrina. É um clube tradicional no interior paranaense, porém também sofre com essa falta de torcida lá no VGD. Temos o Náutico. O Náutico é um time que faz falta, né? Na elite do Brasileirão, sempre leva bastante torcida lá nos aflitos, em Recife. A Ponte Preta de Campinas e o São Bernardo. O São Bernardo que pode trilhar o mesmo caminho aí do Mirassol e do também Aurinegro Novo Horizontino, né? O São Bernardo tem uma gestão muito boa também. Eu não sei agora informações sobre questão de torcida, números assim, mas o São Bernardo tem feito boas campanhas no Campeonato Paulista, em competições nacionais também. Acho que pode surpreender na próxima temporada. É isso, Carlos. O Paulo acabou de falar sobre o Paysandu rebaixado. Ia levantar essa bola para você. Imagina a cabeça, Carlos, do torcedor do Paysandu vendo seu time rebaixado e o seu arquirrival Remo indo para a Série A. Imagina a cabeça desse torcedor, Carlos. Isaac, eu vou te dizer o seguinte, eu tava para fazer justamente esse gancho. Meu, aqueles caras são absurdamente apaixonados, sabe? Que são duas torcidas fantásticas. Pinga gente para fora do estádio no Remo Paysandu. Que eu prefiro ver pelo lado positivo. Ok, o Paysandu já foi. O Remo sobe e a gente vai ter o Pará representado, o que convenhamos, não é uma coisa comum, sabe? Eu tô muito na torcida aí pelo Remo, mas é claro, vai dar um parafuso completo na cabeça do torcedor do Paysandu. Mas fazer o quê, rapaz? Pelo menos o Estado vai estar representado, e isso é muito bom, sabe? Agora, eu vou colocar uma outra questão e devolvo aí para vocês. Botafogo de Ribeirão, Atlético e Ferroviária. Quem escapa? Eu voto no Atlético, mas aí é aquilo. O coração tá falando mais alto. A Ferroviária tem Carlão, né? Que é um dos artilheiros da Série B do Brasileirão. Pode ser um diferencial aí nessa reta final. Eu também acredito no Atlético. Acho que pela tabela ser um pouco mais acessível. A Ferroviária tem um jogo dificílimo com o Atlético Paranaense. Botafogo de Ribeirão Preto, salvo engano, encara o Criciúma fora de casa. Criciúma ainda lutando pelo acesso, então dificilmente vai vencer. Então, para mim, Atlético escapa. E também por conta dos últimos 2 jogos serem um pouco mais favoráveis. Mas o Atlético tem uma vitória a mais que pode fazer uma super diferença. Uma vitória a mais que o Botafogo de Ribeirão, né? E, nesse quesito, a Ferroviária só 8 vitórias. Eu acho que esses critérios, esse tipo de detalhe vai fazer toda a diferença aí nessas 2 rodadas finais. E, então, unanimidade. Atlético, para mim, também escapa dessa aí. Mais gente não dá para prever, não dá mesmo. Não dá. É como o Jonathan falou, a briga de foice no escuro, né? Não tem como... A gente vai um pouco pela questão das últimas 2 rodadas serem um pouco mais favoráveis aí para o Atlético. Porque pegam o Curitiba, como o Jonathan falou, pode negociar um pontinho, né? Porque é só um ponto que o Curitiba precisa. E na última rodada pega um Paysandu já cansado da temporada, né? Já com a cabeça totalmente pensada aí para 2026, né? Já desejando Feliz Natal e Feliz Ano Novo aí para a torcida. A gente tá... perdão, Paulo. Só está esquecendo um detalhe que escapa mais um, né? Só desses
porque o Paysandu e o Volta Redonda já foram, o Amazonas é muito provável, né? Então, dentre Ferroviário, Atlético e Botafogo, ainda escapa mais um. Sim, verdade. Então, no caso, verdade, seria quem cai, né? Exatamente. Então, para mim, caramba, o Botafogo ainda recebe o Avaí na última rodada. Ferroviária. Acho que a Ferroviária vai de F, como dizem os jovens, né? Porque os últimos 2 jogos da Ferroviária são muito duros. Pega o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense sedento aí para confirmar esse acesso. E na última rodada pega o Operário, né? Pega o Operário lá no Paraná, que não é fácil. O Operário está em 14º, né? Está com 44 pontos. Mas realmente o chaveamento da Ferroviária, mas é o mais complicado. Então, se eu tivesse que dizer um que vai cair, seria a Ferroviária. Ferroviária. A gente está esquecendo da América Mineiro também, né? Que vai ter que pontuar contra o Cuiabá no domingo agora. O América Mineiro acabou de vencer a Chapecoense. O América venceu a Chapecoense num jogo assim que ninguém esperava que o América fosse vencer. Se eu não estou enganado, o Carlos pode colocar para a gente aí a tabela na tela. O time do América Mineiro chegou aos mágicos 45 pontos e basicamente escapou do rebaixamento com essa vitória surpreendente contra a Chapecoense, na Arena Condá completamente lotada. O Operário vai pegar o Atlético Goianiense na próxima rodada e depois pega a Ferroviária em casa. Pega o Atlético Goianiense fora e pega a Ferroviária na última rodada, que torna ainda pior a situação da Ferroviária, porque dependendo, o Operário pode chegar na última rodada dependendo desse resultado. É isso aí, é uma luta constante na Série B, muito emocionante. Fechou? E agora também vamos ao palpite de quem vai subir. O Coritiba, basicamente, favas contadas, né, gente? Coritiba, um empate de subir para a Série A, faltando apenas 2 jogos. Somente, assim, um hecatombe, uma catástrofe gigantesca tira o Coritiba da Série A, né? Então, eu vou perguntar aqui para vocês os outros 3. Quem são os outros 3 que vão subir? Eu também vou jogar essa bola para cima aí para vocês. Na minha visão, Atlético Paranaense, Chapecoense e Criciúma. Olha só, hein? Eu tô torcendo pro Remo, é verdade, mas o Remo tem uma sequência muito difícil, então eu acho que não sobe. Atlético Paranaense, Chapecoense e Criciúma. E para você, Paulo? Na minha opinião, eu acho que vão subir Curitiba, né, será o campeão, Atlético Paranaense, Remo e Criciúma. Eu acredito no Remo. Tendo a acreditar que o Remo vai conseguir esse acesso. E o Criciúma também. Acho que o Criciúma tem totais condições de conseguir um resultado contra o Botafogo, de Ribeirão, e talvez até conseguir um resultado lá contra o Cuiabá. O Cuiabá não disputa mais nada no campeonato, não tem mais nenhuma, né, não visa mais nada no campeonato, então pode ser um confronto aí que dê para o Criciúma encontrar uma vitória lá. Então acho que na ordem seria Curitiba, Atlético Paranaense, Remo e Criciúma. Perfeito. E qual que é o seu pitaco, Carlos? Olha, eu vou manter a coerência. O Curitiba, para mim, é o campeão também. Eu vou com Atlético Paranaense, dois paranaenses no próximo ano, 2 novos paranaenses, Remo e Novo Horizontino. É uma combinação difícil? Especialmente também pelo que disse o Paulo, a tabela do Remo é complexa. Mas, olha, eu vou dizer que é quase uma torcida. E que bom que eu ainda torço pro futebol, viu? E pena que mais na Série B do que na A. Então, a minha torcida é para Atlético Paranaense, Remo e Novo Horizontino. Perfeito. E para você, Jonathan? Para mim, o G4 vai ficar como está. O Atlético Paranaense, acho que confirma o acesso. O Remo tem uma tabela mais difícil, é verdade. Mas aqui o Avaí ele já não tem mais pretensões, né, na competição. Salvo engano, até teve salário atrasado, essas coisas aí, então isso sempre interfere, né?
E aí na última rodada é uma decisão contra o Goiás, mas aí é o Baenão lotado, aquele ambiente hostil que o pessoal da Chapecoense reclamou bastante quando foi a Belém, né? Então acho que o Remo também consegue esse acesso. E por último a Chapecoense, que apesar dessa pipocada aí contra o América no início da semana, tem uma tabela boa também. E se vencer só depende dela, né? Pelo número de vitórias, basta vencer os 2 jogos. Então acho que fica dessa maneira. Sobre o Novo Horizontino, não compactuo com a torcida, né, dos colegas, porque acho que é outro time que não lota estádio, que é muito difícil. E por outros também na Casa Mata, Anderson Moreira, para mim, não tem condições. Eu acho que é um técnico, até para a Série B, ok, mas não dá. E mais um pitaco, agora só pode haver um Grêmio na Série A. O Grêmio Novo Horizontino, Jonathan. É isso aí, Francimar, seu pitaco. Olha, eu queria que se concretizasse o que o Carlos disse, viu? Eu queria muito ver o Remo, o Novo Horizontino na Série A do Brasileirão, mas eu acho que nenhum nem outro sobe. Eu vou de dupla Atletiba e os 2 de Santa Catarina, Chapecoense e Criciúma. O Novo Horizontino 24 empates. Eu acho que vacilou demais quando deveria ter se assegurado entre os 4 primeiros, né? E o Atlético Paranaense sobe porque, na verdade, era para ser um acesso mais tranquilo, né? O início do Brasileirão da Série B para o Atlético Paranaense foi bastante tumultuado, mas eu vou ser clubista agora, mas eu gostaria de ver o Furacão de novo na Série B. Foram muito soberbos, diretores do Atlético Paranaense, a dirigência, a própria torcida, podia sofrer um pouco mais, continuar no calvário da Série B um pouco mais, assim como o Cruzeiro ficou um tempo atrás. Já que quer ser grande, tem que passar uns perrecos também. É isso aí, opinião polêmica do nosso amigo aí, Francimar Araújo. Além da gente ser cancelado pela torcida do Flamengo, agora seremos cancelados também pela torcida do Atlético Paranaense. Exatamente. Compacto totalmente. É isso aí mesmo. Devia ficar um pouquinho mais.